31 de julho de 2026, nesta sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta sexta-feira. Sextou, fim de semana chegou. Obrigado pela sua presença, obrigado por caminharmos juntos na escuta e na reflexão, na meditação da Palavra de Deus. É uma alegria sempre. Quero partilhar com vocês uma alegria que vivi ontem, né? Ontem fui na cidade de Salto, na paróquia Cristo Rei, na comunidade Nossa Senhora das Neves, celebrar o tríduo, em convite do pároco, né? E rezei a missa e no final da missa se aproximou de mim a Fernanda, a quem cumprimento, mando um abraço, Fernanda. E ela escuta esse nosso programa, essa reflexão diária, ela escuta todos os dias, né? E ela nunca não me conhecia pessoalmente, nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, ela ficou toda feliz, né? E foi um momento muito legal, né? Então, é gratificante sabermos que aquilo que nós fazemos está ajudando pelo menos uma pessoa, né? É suficiente. Nós não temos a intenção de alcançar multidões, mas se transformarmos uma vida, gente, acho que deve ser a alegria do nosso coração. Isso vale para qualquer iniciativa que nós temos, né? De falar de Deus, de anunciar o amor. É muito bom. Um abraço, Fernanda. Obrigado pela sua companhia diária, viu? Vamos então iniciar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos do 1 ao 9. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia: assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo. Todas as palavras que eu te mandei dizer, não retires uma só palavra. Talvez eles as ouçam e voltam do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás: isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, e escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo e que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: este homem tem que morrer. Por que dizes em nome do Senhor a profecia? Esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente. Muito bem. Nós estamos acompanhando a profecia de Jeremias. Eu já posicionei historicamente Jeremias para a compreensão de vocês, mas é sempre bom retomar, né? Jeremias situa-se num dos períodos mais turbulentos da história do reino de Judá, né? Mais ou menos entre os anos 627 e os anos
586, né? Que ele profetizou, né? Claro que sempre não temos uma precisão, né? E ele profetizou durante o reinado de vários reis, né? De Josias, de Joacás, de Joaquim, de quem fala o texto hoje, de Jeconias, de Sedecias. E o cenário geopolítico era dominado por duas superpotências em conflito nessa época. A primeira potência é o Egito e depois a Babilônia. Só que o Egito estava em declínio e a Babilônia estava em ascensão por meio do seu rei Nabucodonosor. Então, e Judá, né? Judá ficou espremida entre o Egito e a Babilônia, né? Oscilando entre alianças e rebeliões, e quase sempre com consequências desastrosas, né? E Jeremias, ele é chamado por Deus ainda jovem para ser o profeta das nações. A sua mensagem central é o juízo iminente sobre Judá, porque Judá foi infiel à aliança, né? Combinado com também o apelo constante à conversão e a promessa de uma nova aliança. Então, Jeremias, ele anuncia a destruição, porque o povo foi infiel, mas ao mesmo tempo ele mostra a disponibilidade de Deus em perdoar, em acolher e em renovar a aliança. E Jeremias, ele enfrentou uma forte oposição. Nós vemos isso hoje, né? Ele foi preso, jogado numa cisterna, levado à força para o Egito após a queda de Jerusalém. E o capítulo 26 que nós ouvimos hoje, né, situa-se no início do reinado de Joaquim, filho de Josias. Diferentemente do seu pai, que foi um reformador excelente, né, Josias, o rei Joaquim, ele foi um rei que restaurou práticas idólatras, oprimiu o povo, adoração a deuses falsos, uma confusão só. E é nesse contexto de rebelião religiosa e política que Jeremias recebe a ordem de ir até o templo profetizar, né? Nós ouvimos hoje Jeremias 26, do 1 ao 9, e esta passagem ela pertence a uma seção que alguns estudiosos chamam de discurso do templo de Jeremias, né? E o profeta é enviado por Deus ao átrio da casa do Senhor, ao átrio do templo, que era o centro da vida religiosa de Judá, né? O templo. E ele é enviado para entregar uma mensagem dura. O templo em que o povo deposita confiança supersticiosa pode ser destruído como foi Silo, né? Silo foi o antigo santuário que os filisteus arrasaram séculos antes, né? É que, para a gente entender um pouquinho, gente, o templo de Jerusalém era recebido, era compreendido pelo povo como se fosse um amuleto, uma coisa indestrutível. Ninguém mexe com o templo é uma coisa intocável, né? Era a garantia automática da proteção divina, independentemente da conduta moral e religiosa. O templo era a fortaleza, né? E Jeremias vem quebrar exatamente essa ilusão. A presença de Deus não é um talismã. Ela exige obediência à aliança. Então, a reação é imediata e violenta. Sacerdotes, profetas, os falsos profetas, né, e o povo se voltam contra Jeremias e pedem a sua morte, como nós ouvimos no texto hoje. Então, a verdade profética, ela incomoda porque ela desmascara a falsa segurança religiosa, né, gente? Então, o texto começa com uma datação precisa, né? No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, né? Isso situa historicamente a profecia e mostra que a palavra de Deus ela não é atemporal e abstrata. Ela se dirige a situações concretas. Joaquim foi um rei imposto pelo Egito após a morte de Josias, e o seu reinado marcou um retrocesso religioso, a idolatria, como eu falei. E Deus ordena
que Jeremias fale no átrio do templo. Por que lá? Porque lá era o local de maior circulação de pessoas, de peregrinos. Né? Não retires uma só palavra, diz Deus para Jeremias. Então Jeremias deve pregar autenticamente e com completude. Quantas vezes na nossa vida, né? Também nós queremos editar a palavra de Deus, retirando partes que às vezes nos incomodam ou que possam incomodar os outros. É uma grande tentação, sobretudo nós sacerdotes, os pastores da igreja, os pregadores. É uma grande tentação de nós concebermos um evangelho light, sem cruz, sem juízo, sem exigências de conversão. Falar do amor, o amor, o amor. É claro, Jesus, gente, Jesus, ele prega o amor, mas o amor verdadeiro, ele exige. Ele é exigente, né? Então, aquela confusão que fazem, né? Tem gente que, às vezes, eu sempre falo, né? Tem palavras, tem liturgias, né? A gente prepara liturgia todos os domingos, né? Para todos os domingos. Tem liturgias que elas são motivadoras, elas falam dos favores de Deus, do poder de Deus, elas são liturgias que falam da prosperidade, da alegria, do favor de Deus, da bênção, né? Só que tem liturgias que não está falando disso, que está falando do pecado, está falando da conversão, está falando do se voltar a Deus. E é interessante como tem pregadores e tem clérigos, viu, gente? Que quando a liturgia fala da conversão, a pessoa ela modifica, ela não fala disso. Né? Ela não prega, ela não tem o espírito profético. Por quê? Porque certamente ela, na vida dela, ela se conformou com o que ela vive, com o que ela é, e ela acha que ela não precisa melhorar. A gente não pode ser assim. Primeiro a gente tem que tomar consciência dos nossos ídolos. Né? Eu tenho consciência daquilo que é pequeno em mim, e acho que você que me escuta também. Né? Não que nós consigamos vencê-los ou superá-los, né? Porque a conversão, gente, ela é para uma vida toda. Não existe aquele negócio, me converti, bati a cabeça, levantei, achei Jesus, como dizem alguns irmãos, né, protestantes. Isso aí é ilusão. Conversão vai até o fim da vida. Só que ainda assim a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e com Deus. Ninguém muda a verdade. E Deus nos fala através da Escritura, da igreja, da consciência, e espera que nós acolhamos a mensagem inteira, não apenas parte que nos conforta, que nos convém. Não é? E olha, o versículo 4 vai dizer assim: a eles então dirás, isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, profetas, que vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação, eu farei desta casa uma segunda Silo. Olha só. Se não vos dispuserdes, é uma mensagem condicional. E é interessante, Deus ele não desiste do ser humano. O tempo todo enviando profetas, o tempo todo enviando mensageiros. E aqui a referência a Silo, ela é carregada de significado. Silo foi o primeiro santuário central de Israel, onde estava a Arca da Aliança. Se nós pegarmos o texto de Josué, no capítulo 18, versículo 1, e foi destruída pelos filisteus, porque a confiança do povo estava na arca como objeto mágico, e não no Deus da aliança. Pode acompanhar no 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. E Jeremias diz, o mesmo acontecerá com o templo de Jerusalém, se a confiança continuar sendo depositada no templo e não no Deus verdadeiro. Interessante. Silo nos lembra, gente, que nenhuma instituição religiosa
está imune ao juízo de Deus. Né? O templo ele era o coração da fé de Judá, mas poderia ser destruído se perdesse a sua alma. Isso vale para qualquer instituição, para as nossas paróquias, para os nossos movimentos, para as comunidades, para a nossa vida pessoal de fé, né? Isso vale também para os meios, os rituais, os templos, estruturas. São apenas meios, não são o fim. O fim é Deus. O fim é Deus o fim não são esses meios. Até mesmo pessoas, tem gente que coloca como fim da vivência do evangelho pessoas. Não tenho nada contra. Mas esses sacerdotes midiáticos, por exemplo, né, tem gente que é Deus no céu e fulano na terra. Gente, é ser humano, a gente falha, é gente que está em processo de conversão como todos nós. Eu sempre falo isso para as pessoas que em relação a mim também. Eu sou um ser humano que estou em construção, tanto quanto vocês estão escutando. É claro que a gente lidar mais com o sagrado, é claro que a gente escuta de maneira muito mais constante, frequente, o chamado de Deus, a palavra de Deus, mas isso não nos merifica em relação a ninguém. Nós somos pecadores. Cuidado, porque o povo estava colocando o templo, algo material, como um amuleto, como se fosse assim, mas nem Deus mexe com esse templo. Olha, é uma coisa muito forte, né? E quantos silos existem hoje? Coisas sagradas em que nós depositamos a confiança vazia, né? E pode ser tantas outras coisas, né, gente? Um cargo na igreja, um grupo que eu pertenço, uma devoção, né? Enquanto a nossa vida moral contradiz o evangelho, adianta. Não adianta. Então Deus não se deixa enganar por externalidades religiosas. Não se deixa. A gente vê dentro da igreja, sabe? Hoje em dia, uma briga por causa de visão teológica. Né? Pega essa fraternidade que foi excomungada aí, quanta gente que tem longa caminhada na igreja e fez adesão a isso daí por causa de um rito mais conservador, de um rito mais parado, mais melancólico, de um rito mais... Gente, para com isso. Para com isso. Ou seja, não existe essas coisas externas, pessoas, ritualidades e práticas religiosas não são o centro. Mas é Deus. As pessoas estão endeusando ritos, endeusando pessoas, endeusando visões teológicas. Para com isso. Não é? E olha, como padre, gente, é claro que a gente não fala um monte de coisa porque pode dar problema, escandalizar e dar problema com as autoridades eclesiásticas. Mas eu vejo tanto dentro da igreja que as pessoas matam o Espírito Santo porque elas querem impor o modo de pensar delas. Eu não sou muito... Se tem uma pessoa que diz assim, eu não sou muito carismático, então eu tenho que paralisar quem é, porque eu não gosto. Se você não gosta, o problema é seu. O Espírito, ele sopra como quer, onde quer e do jeito... Olha, Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. O contrário também. Eu não gosto muito de coisa muito mais pacata, mais... Então, vamos lá, vamos... E a gente quer fazer de todo mundo aquilo que nós queremos, o que nós somos. Você mata a espiritualidade dos outros. Nós temos que tomar cuidado, sobretudo nós padres, e também se você é agente de pastoral, né, coordenação, ou, enfim, exerce qualquer que seja um ministério na igreja, nós temos que tomar cuidado, gente, para nós não nos tornarmos pedras de tropeço na evangelização, porque isso nos será cobrado severamente. Não é brincadeira o juízo de Deus. Embora muitos pastores da igreja, muitos pregadores, já não levem mais em conta o juízo de Deus e ficam se escondendo atrás de uma palavra amor,
que só falam disso. Isso não vai fazer com que o juízo de Deus não aconteça. Vai acontecer. Está nas Escrituras. É revelação. Está na doutrina. Ninguém muda a realidade. A gente pode até... Eu posso, a partir de hoje, vou começar a falar que a natureza, que as árvores, que não são mais verde. As árvores, as plantas são azuis. Para mim, o verde agora virou azul. Eu vou começar a chamar de azul. O fato de eu chamar o verde de azul não mudou a realidade. Eu mudei na minha cabeça, na minha concepção, mas a realidade não mudou. Então, cuidado com quem vocês escutam. Escutem a doutrina. Escutem a revelação, a palavra de Deus. Não é? E aí, o texto é muito comprido, né, gente? Não dá pra gente abordar tudo, porque o nosso tempo já se estendeu. De maneira geral, nós vemos no finalzinho aqui que, no final, os sacerdotes, eles querem... Os sacerdotes falsos, né, na verdade, e os profetas falsos e o povo se voltam contra Jeremias. A reação é imediata e unânime, né? Eles acusam Jeremias de maneira grave, porque Jeremias está profetizando contra o templo, contra a cidade de Jerusalém. Parece que é um desamor. Ele só está falando a verdade. E a sentença é de morte. Você tem que morrer. Você tem que morrer. E eles estavam na casa do Senhor quando eles fazem isso. É muito paradoxal a coisa. No lugar que era para ser o lugar da presença de Deus, se torna o lugar da rejeição do profeta. E Jeremias está sozinho, ninguém o defende. Ele obedeceu a Deus e agora ele paga com a própria vida. O povo ouviu, mas o povo não acolheu a palavra de Deus, o profeta. Então, ouvir não é suficiente. A gente vê as nossas assembleias, nas nossas celebrações, né, cheia de fiéis. Quantos ouvem, mas quantos de fato acolhem na vida? A gente não sabe. Então, a verdade profética, ela sempre encontra resistência. E quem anuncia o que ninguém quer ouvir, gente, inclusive dentro da igreja, paga um preço altíssimo. Jeremias nos ensina que a fidelidade a Deus vale mais do que a aprovação humana. Nós não podemos medir a verdade pela popularidade. Eu vou fazer e falar o que agrada o povo. Olha, pode ser que o que agrada de verdade as pessoas te leve para o inferno. Você vai ouvir a Deus ou a vontade do povo? Então, os sacerdotes e os profetas, ou seja, a liderança religiosa daquele povo, daquele tempo, eles foram os primeiros a querer sentenciar Jeremias. Isso nos alerta que nem todo líder religioso fala em nome de Deus, não, gente. Nós ouvimos na outra semana, 2 semanas atrás, o evangelho do joio e do trigo. Tem joio em trigo no meio laical, tem joio em trigo no meio clerical. Tem sim. Isso nos alerta para o nosso discernimento, que é tão necessário. A hierarquia não é garantia automática de profecia. Às vezes a voz de Deus ela vem de quem está fora do sistema e a gente percebe. Interessante isso. O povo que ouviu, mas não se converteu, é um espelho para nós, para a nossa reflexão. Quantas missas, quantas homilias, quantas leituras bíblicas nós ouvimos sem que elas transformem a nossa vida. A palavra de Deus exige decisão, não apenas informação. E olha, vale para todos nós isso, gente. Todos nós. Nós não somos lá grande coisas, não é? Muito bem, o tempo passou demais, nós vamos encerrar.
Mas foi uma palavra muito bonita hoje, a profecia de Jeremias, né? Que, de fato, nós possamos caminhar com a palavra, ouvirmos a verdade, não nos deixarmos vencer por seduções e por ideias de um amor que não é exigente, porque Deus não é assim. Deus é exigente, sim. Sim, dentro da nossa pequenez, Ele nos ama, Ele espera por nós, mas Ele quer que nós evoluamos, que nós cresçamos, que nós amadureçamos. Esse é o desejo de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente, sextou. Desejo a vocês um excelente fim de semana, com muita alegria, muita paz e decisão sempre. E lembremos-nos, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontraremos para mais uma reflexão diária. Até lá, minha gente!